Maquiavel é um pensador da paz, é um democrata e é um republicano. Tá? Então essa sociedade ainda encontrava-se estratificada socialmente em consequência de uma ordem que era considerada natural, que era dividida em 3 estados ou ordem. O primeiro estado, que era composto pela igreja, a igreja era dividido basicamente em alto e baixo clero, que essas divisões internas aqui, elas vão ter um papel extremamente importante na formação dos estados nacionais, na formação dos regimes absolutistas e nos processos revolucionários no século posterior. Essa divisão leva com que vários elementos do baixo clero, por sua ligação com a população, com o chamado povo, os levam a aderir aos processos mais progressistas, aos processos revolucionários. Inclusive, é justamente daqui do baixo clero que surge Lutero e aqueles líderes da chamada Reforma Protestante, que eram contrários justamente ao alto clero, ao tipo de vida, à fastosidade, ao poderio do alto clero. E é uma tentativa aqui, feita pelo baixo clero, de recuperar os princípios do cristianismo primitivo. O segundo estado, que era formado pela nobreza, ela também era dividida basicamente em 2 frações. Essa divisão entre 2 frações cria, ao mesmo tempo, uma relação de dominação e de subserviência de uma com relação à outra e cria também uma série de divergências entre uma parte com a outra. A primeira dessas é a aristocrática, a nobreza aristocrática, que era rica, que vivia na corte e se beneficiava das benesses reais. Porque, veja, nós estamos aqui falando de um momento de início das grandes navegações, da expansão do comércio, aonde o monarca tinha papel importante e decisivo nisso, e atribuía para a nobreza a aristocrática o domínio e a possibilidade de intervenção econômica. Então isso vai permitir que comece a haver também um processo de aburguesamento da aristocracia, da nobreza aristocrática. Por outro lado, havia a nobreza interiorana que vivia no interior, nos castelos, que mesmo sendo detentora de direitos senhoriais, não possuía influência decisiva nas decisões da corte. E, em geral, viviam em situação de pobreza. Não é? É interessante observar que nobre, pertencente a essa nobreza do interior, tem vários direitos sobre outra parcela da população, porém, eles, para sobreviver, eles têm que se colocar a serviço da nobreza aristocrática e era normal nas famílias naquele momento, tanto na pobreza quanto no campesinato, ter primeiro um dedicado às artes militares. Esse dedicado às artes militares permitia que essa nobreza empobrecida se colocasse ao serviço da aristocracia. E outro era muito comum que se dedicava à igreja. E na igreja, dependendo da situação, ele poderia inclusive fazer carreira. Já o campesinato, para sobreviver, também era necessário que tivesse membros da sua família ligados à igreja, seja homens ou mulheres, se tornavam frades ou freiras, que era uma forma de sobrevivência e de garantir também, por extensão, a sobrevivência da família. E o terceiro estado, que era considerado o povo geral, ou seja, aqueles que não possuíam o chamado sangue azul e arcavam com os ônus da manutenção da ordem estamental. Então era justamente sobre esse terceiro estado, que eram aqueles que trabalhavam, que produziam, que tinham interesse no desenvolvimento econômico, na produção, na circulação de mercadorias, não é? É que arcava toda a manutenção dessa ordem estamental. Isso por quê? Na igreja não havia produção em grande quantidade suficiente, inclusive para manter ali nem a nobreza. Então o ônus das atividades econômicas recaía sobre o terceiro estado, ou seja, sobre o povo em geral. Essa é basicamente, de forma bem sintética, a divisão existente. Claro, se formos fazer uma análise de classe, nós vamos observar que aqui perpassa uma divisão de classe em cada uma dessas ordens ou estados. Né?
Aqui neste momento prevalece a explicação da base divina do poder do Estado, do governo. E há uma divisão formal entre poder espiritual e temporal. Para resolver aquela contradição entre príncipes, imperadores e igreja, se cria a teoria da dupla investidura. Ou seja, para superar as disputas constantes, aquele que era sagrado, consagrado pela igreja, era o escolhido divino. Portanto, qualquer imperador, qualquer príncipe, para ter legitimidade naquele momento, ele deveria ser consagrado pela Igreja Católica Romana. Não é? Então vocês observam que essa divisão entre poder espiritual e poder temporal ela é uma divisão formal, mas a forma encontrada neste momento foi uma aliança da Igreja com os poderosos, com o governo, com o Estado, através da chamada dupla investidura. Isso permite, de certa forma, superar aquelas disputas constantes existentes nos processos sucessórios. Então, essa crise geral do sistema feudal significa, ao mesmo tempo, o desenvolvimento de novas relações capitalistas que vão já surgindo e provoca o início da ruptura com o pensamento predominante no período feudal. Ou seja, começa a ser questionado o poderio da igreja, a explicação teleológica de que todo poder emana de Deus. E é justamente neste momento que há uma contestação do poderio da igreja por imperadores, por príncipes, e no seio da própria igreja surge a contestação que vai deflagrar a chamada Reforma Protestante, que um pouco é a ruptura desse predomínio da igreja romana. Esse processo como um todo é chamado e registrado na história como Renascimento, que vai do século XV ao século XVI. Esse renascimento, ele significa uma renovação artística, cultural, comercial, que tem como ponto de partida, do ponto de vista da elaboração teórica, a retomada dos clássicos da antiguidade. Por isso se chama Renascimento. E o homem passa a ser colocado como centro das preocupações, das explicações das artes e da cultura. E nesse processo surge o indivíduo que vai ser contundentemente marcado inicialmente por Lutero, que é a possibilidade do indivíduo ter contato com o Criador através das palavras do Criador que estão na Bíblia, não é? Rompendo aquela possibilidade da igreja como intermediária, como a expressão da vontade divina. E para isso o indivíduo surge com toda a sua potencialidade. E claro que esse indivíduo com essa potencialidade, ele tem que ter acesso às palavras divinas e para isso ele precisa ler. E ele precisa ter a liberdade de fazer isso. E com esse surgimento do indivíduo, a partir do desenvolvimento do mercado, isso de forma crescente até hoje, vai surgir as práticas que nós chamamos de individualismo. E hoje, este individualismo é extremamente exacerbado. E qualquer um de nós possuímos uma série de exemplos infindáveis sobre as práticas do individualismo. E claro que todo esse processo aqui, ele está vinculado e é uma consequência da expansão comercial e marítima, da circulação de ideias, do contato com outras civilizações. Então aquela sociedade aparentemente estável durante o período feudal, neste período aqui, não é? Da expansão comercial, da expansão marítima, de chegar a outros povos, vai provocando uma crise espiritual e uma crise existencial. O que faz com que em 1518 é dado e é iniciado a denominada Reforma Protestante. Ressaltando aqui que essa Reforma Protestante ela é uma reforma e protesta contra a forma de organização e de existência da Igreja Cristã Romana naquele momento. E claro que neste momento está formando os estados absolutistas centralizados, principalmente aqui, com destaque para a França, para a Espanha e a centralização do poder na Inglaterra também, a partir de acordos de submissão de determinados príncipes, de ocupação, invasões, de guerras, vão surgindo os estados absolutistas centralizados. E este é o momento que Maquiavel vive e que ele vai compreendendo
que é o surgimento desses estados nacionais, mesmo sendo absolutistas, era um avanço, era preferível àquela situação de instabilidade, de guerras constantes intestinas que avassala o continente europeu e aqui, no caso específico de Maquiavel, a Península Itálica. E é importante também o questionamento das explicações que são dadas pela Igreja Romana e dos dogmas que ela pregava, defendia e impunha. A circunnavegação da Terra joga por terra a ideia de que a Terra era plana e que em determinado momento os navegantes cairiam em um precipício. Vocês observam aqui que no século XVI, essa ideia de que a Terra era plana é destruída pelas grandes navegações e que se comprova de que a Terra ela é arredondada, segundo alguns com certa meia ovalada, ou seja, a Terra não é plana. E pasmem vocês, em pleno século XXI, há alguns desmiolados que dizem, que voltam a dizer e tentam provar que a Terra é plana. Tem inclusive um grupo de ricaços que querem financiar uma navegação pelos oceanos para provar que a Terra não é redonda. Ou seja, as ideias malucas de descelebrados, elas não existiram apenas no passado distante, elas estão hoje, no nosso cotidiano. Quando se faz aquela cena da arminha e se dizem cristãos, no fundamental, o que eles estão pregando? Aqui vale a pena estar armado para combater e destruir o outro que não professa a mesma fé fundamentalista que eu defendo. No fundamental, isso significa que estes são anticristãos se apresentando como cristãos, tentando enganar boa parte da população. Isso já foi, de um ponto de vista prático e teórico, solucionado no século XVI definitivamente. Mas essas ideias persistem e ressurgem em determinados momentos para atender determinados interesses, que vocês observam o Brasil que nós vivemos hoje, observam os Estados Unidos da América do Norte, que vocês vão perceber com clareza quais são esses interesses. A observação do movimento da Terra e dos astros como expressão de uma necessidade, veja, o desenvolvimento da física e de outros campos, da mecânica celeste, e principalmente da física, nesse caso aqui, ela é a expressão de uma necessidade de observação para se orientar nos oceanos. Em terra firme se constrói estradas, se constrói vias, então se constrói meios de orientação. Quando se sai para o Oceano Atlântico, qual é os instrumentos de orientação? São as estrelas. Principalmente as estrelas, É o sistema solar. Então, a partir dessa necessidade, é que vai desenvolver os estudos sobre o movimento da Terra dos astros e vai questionando, por outro lado, isso que a Terra não era o centro do universo, conforme era pregado, defendido e imposto pelo cristianismo romano. Esse contexto como um todo faz com que em 1518, Martinho Lutero critique a corrupção generalizada na Igreja Católica e principalmente no alto clero, que é a venda de indulgências, a venda de salvação, a simonia, iniciando um movimento crítico que, ao se alastrar por diversas regiões da Europa, dará origem à Reforma Protestante e à reação conhecida contra a Reforma, provocando violentas guerras aparentemente religiosas. Esse processo aqui é um momento contemporâneo do Maquiavel, 1518. Maquiavel está em plena fase de estudos de elaboração teórica. Mesmo não se preocupando com o que ocorria a partir dos estados prussianos, com Martinho Lutero, que se expande pela Europa, Maquiavel é mais ou menos contemporâneo desse processo de reforma e de guerras que alastra pela Europa, comprovando aqui que a conquista de um Estado unificado, centralizado, era fundamental para superar essas guerras intestinas, a instabilidade e estabelecer a paz. E nesse momento há uma ruptura da ordem católico-cristã romana, onde a Igreja tem papel central como intermediário, intérprete das relações entre o céu e a terra. Os reformadores,
Lutero e outros posterior, Calvino e mais outros que vão surgindo, prega a eliminação dos intermediários entre Deus e o fiel, ou seja, a eliminação da igreja, porque o indivíduo pode e deve ter acesso a palavras divinas através da Bíblia, desde que ele aprenda a ler a Bíblia. Para isso, há um grande movimento de tradução da Bíblia para as línguas nacionais e um grande processo editorial de publicação da Bíblia. Então, isso também tem um efeito educacional muito grande, que é aprender a ler e interpretar a Bíblia. E claro que para isso, para que haja esse contato do fiel com o Criador, através da Bíblia, né, é necessário que haja a liberdade de fé, ou pelo menos a tolerância para que o indivíduo pudesse escolher a fé que gostaria de professar. Se era ligado ao catolicismo romano ou se pertencia a uma ou outra vertente daqueles que propunham a reforma. A imprensa e a possibilidade de publicação massiva da Bíblia já tinha sido sistematizada, organizada a tipografia por Gutenberg no século anterior, contribui decisivamente para a circulação e divulgação de novas ideias e para a ampliação e consolidação da reforma. Aqui associando aqui as grandes navegações para conhecimento de outros povos, outras culturas, seja as culturas primitivas existentes nas Américas, seja as culturas bastante desenvolvidas existentes na Ásia, e aí com destaque para a China. A Península Itálica, diferente de outras regiões europeias, que enfrentavam um processo de unificação e formação do que se constitui como um Estado nacional, encontrava-se pulverizada em diversos principados e cidades comerciais. Em geral, essas cidades comerciais eram repúblicas, a exemplo de Florença, de Gênova, de Veneza, que eram cidades comerciais, centros produtores, já o artesanato desenvolvido, centros bancários, então eram cidades extremamente poderosas, que tinha forma de governo republicano, sua maioria republicana, que dominados sob a influência de potências europeias, no caso da Itália, travavam constantes guerras entre si, em busca da ampliação dos seus domínios. Aqui, se formos pegar como exemplo, a Península Itálica talvez seja a parte territorial da Europa onde há mais guerras constantes, porque além das divergências internas dos principados existentes na Península Itálica, há a constante intervenção das potências exteriores, das potências estrangeiras. No caso, principalmente da França e da Espanha, que já estavam se unificando, já estava construindo um Estado absolutista, e dá um certo destaque aqui também para a Suíça, que não é hoje a Suíça que nós vemos, que tem aquele espaço mais reduzido, A Suíça chegou a ter influência, o suíço chegou a ter influência em grande parte, em grandes regiões na Europa.